Valendo! Bom, em meio a sentimentos de alegria, de medo, dor de barriga, se eu tiver que sair correndo, então já aviso, brincadeira. Mas dá tudo isso mesmo. Então vamos com tudo que vem junto começar, né? Então esse é o nosso primeiro episódio da série que eu convidei vocês para estar caminhando junto comigo, né? E eu acho que um primeiro assunto, para que não tem como deixar de ser abordado logo no início, né? É a questão da autorresponsabilidade, né? Então esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. É o assunto pelo qual nós vamos iniciar a nossa caminhada. O processo de educação emocional, ele não acontece na escola, ele não acontece na família, né? E desse jeito a gente acaba, na verdade, carregando toda essa imaturidade emocional que a gente tem ao longo da vida, né? Não são todas as pessoas que são iguais, algumas carregam ao longo da vida, outras conseguem passar por esse processo mais cedo e ter um outro processo. Então, nada vai ser igual de um para outro, né? Mas, falando no caso do que eu vivi, no meu caso, então foi isso que aconteceu. Eu vim carregando todo esse processo aí ao longo da vida, essa imaturidade veio me acompanhando e chegamos então aí à metade do jogo, né, o segundo tempo. Mas tem aquele ditado que diz que a vida também só começa aos 40, então tô começando, né? Então já passei dos 40 e então é por aí. Vamos começar então após, né, os 40, começando aí no segundo tempo que seja, mas ainda há tempo, né? Isso é o que importa. Como vocês estão vendo ali pelo reflexo, eu tenho um ajudante, né? Você quer dar um oi aqui? Quer dar um oi? Dá um oi aqui então. Dá um oi. Como é seu nome? Mateus. Mateus. Então dá um oi e dá um tchauzinho e deixa a mamãe continuar aqui, tá bom? Vai lá. Vai, pode cortar. Vai lá, filho. Faz parte do cenário aqui e da vida, então vai junto. Então, como eu estava dizendo, retomando, né? Então, quando a gente não tem o domínio sobre as nossas emoções, eu tô falando a gente, mas eu tô falando de mim, tá? É ainda um hábito que eu não consegui colocar ele no cantinho e falar usando muitas vezes outro pronome, né? O eu, mais pessoal possível. Então, ainda aprendizado, tá? Mas vamos lá. Então, quando você não tem domínio sobre as suas emoções, né? Nós tendemos a nos encontrar em um lugar muito perigoso, né? Um lugar de insatisfação. E esse caminho de insatisfação, ele nos leva também à ingratidão, ele nos leva também à comparação e nos leva à reclamação, né? Ou à murmuração, qualquer uma das duas palavras serve. E a partir daí, então, quero colocar essa reclamação, né? Essa postura de reclamação como um parâmetro, né? Ela realmente serve como um parâmetro para ver se nós estamos realmente tendo essa postura de autorresponsabilidade, né? No nosso caminhar ou não, né? Se realmente nós já temos consciência disso tudo e a nossa postura já é outra frente aos caminhos. Para entender essa autorresponsabilidade, é importante, é preciso saber que as coisas elas não dependem exclusivamente de nós, né? Então, frente a isso, diante disso, nós temos então 3 frentes que é importante estarem bem definidas aqui para que a gente possa entender esse contexto. Primeiro, nós temos então o que parte de mim, o que é minha responsabilidade, o que parte
dos outros, o que é responsabilidade do outro e o que parte de outras variáveis que também não estão sob meu controle. Então nós temos essas três frentes nesse contexto, né? Entendendo então que nós temos esses três caminhos, né? Esses três viés aí da autorresponsabilidade, nós temos que nos posicionar frente a isso, né? Frente às situações que nós enfrentamos em tudo, né? Desde as mais pequenas até as mais desafiadoras. Então a gente pode fazer então duas perguntas que podem nos ajudar nesse caminho, né? O que dessa situação é minha parte, que cabe a mim, né? E o que não depende de mim, né? O que me cabe então aceitar. Não que esse aceitar ele não vai me extinguir a responsabilidade de uma atitude. Não. Esse aceitar, ele novamente ele me leva ao caminho da autorresponsabilidade novamente. Por quê? Diante desse fato, dessa aceitação, né? De ver o que depende de mim, o que não depende de mim e ter que aceitar isso, eu também vou ter que tomar uma atitude, eu também vou ter que decidir como eu vou reagir, né? Diante dessa situação. Falar de autoconhecimento, falar de autorresponsabilidade também vai fazer com que a gente possa esbarrar em um outro aspecto importante e comum a todo o nosso cotidiano, não só a vida de cada um de nós, não só a atualidade e o momento que a gente vive em que as demandas aumentam também nessa área, né? Então eu estou falando aqui da tal da saúde mental. O que saúde mental tem a ver com autorresponsabilidade? É um outro aspecto que acho que é importante pensar quando se fala em autorresponsabilidade, é a questão de transtornos, né? Mas como é que o que uma pessoa que tem um determinado transtorno, uma doença mental, que autorresponsabilidade ela pode ter? Isso vai também tirar dela esse direito da autorresponsabilidade, essa atitude, né, de decisão e de postura diante de uma determinada situação? Não. O transtorno, né, a doença mental em si, o transtorno mental, ele é algo que a gente não controla, né? Esse transtorno, ele vai trazer então algumas limitações à nossa vida, né? E isso é algo que a gente vai ter que aceitar, não tem outro caminho. Aí a gente volta a falar daquela questão da aceitação, como eu já falei há pouco com vocês. É a mesma questão aí, né? Então, se o transtorno é algo que eu não tenho controle, é algo que cabe a mim, então, aceitar, né? Aceitando, então, eu vou ter que decidir como que, então, eu vou reagir frente a isso, né? Então, a primeira atitude é o que? É buscar o tratamento frente a tudo isso e todas as demandas que isso venha a exigir, né? E a partir disso, continuar trilhando o seu caminho e decidindo e frente às decisões que você tem que tomar com a postura de autorresponsável, né? Isso não vai tirar de você esse direito, não vai te... Sumiu a palavra? Caramba! Esses brancos é bom vocês acostumarem, porque tá feia a coisa. Eles aparecem assim, andam bem comigo. Sumiu a palavra, a hora que eu achar, eu falo. Vocês entenderam, né? Então tá, é isso que interessa. O também, né? Mas ele vai desaparecendo aos poucos. Esse é só o primeiro vídeo, não é fácil encarar essa tal câmera. Bom, fechando, então, o que eu quero falar com vocês é que esse processo de autorresponsabilidade, ele é desafiador, né? E ele também, o que é importante ressaltar, e todo o tempo isso está bem fresco na nossa memória, né? É que esse processo ele vai exigir de nós
humildade, ele vai exigir de nós firmeza e ele vai exigir de nós acolhimento, né? É um processo desafiador? Sim, mas é o mesmo processo que vai te empoderar e que vai te libertar dessa situação que você se encontra hoje, que eu também já me encontrei, de paralisação, né? De estar numa condição em que você se vê escravo do medo, né? Paralisado pelo medo, e não só pelo medo, mas por outros sentimentos também, paralisado, enfim, por todas as crenças que a gente foi construindo ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Como eu falei para vocês, eu estou falando aqui de um processo que eu passei, estou compartilhando com vocês vivências das quais eu experimentei, mas o que eu quero também deixar bem claro aqui é de que, assim, eu não sou caminho nenhum, eu não sou referência no sentido assim de as palavras certas fugindo bastante, mas espero me fazer entender. Se ficar difícil ou ficou confuso, você deixa nos comentários aí para poder ir para as anotações e melhorar bastante nas próximas aí, tá bom? O que eu quero dizer é que eu não sou caminho nenhum, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, falar para você o que é certo, falar para você o que é errado, né? Até porque isso envolve outros aspectos, né? De outros pilares, né? Outros aspectos, outros pilares de valores que cada um de nós tem para sua vida, né? Eu estou falando então a partir da minha visão de mundo, estou falando então a partir dos meus pilares de valores que eu trago na minha vida. E dentre eles, então, para mim, como eu propus ali para vocês, o único manual que funciona para mim é a Palavra de Deus. Então, as vivências que eu vou compartilhar com vocês por aqui são pautadas na Palavra, né? São pautadas nos princípios que contém ali. E é isso, então que fique bem claro para você que ouvir experiências é bom, sim, é bom, é motivador, sim, ajuda, tem dias que realmente nos anima, nos faz a tomar algumas decisões, algumas atitudes, né? O importante é que você entenda que assim, tudo começa a partir da sua decisão, da sua escolha, né? Só ouvir experiência, só ouvir motivação não vai mudar em nada a sua vida, né? O que muda então é a sua decisão de viver pautado em princípios, no caso aqui, como eu falei, no meu caso, em princípios que são pautados na Palavra de Deus, né? Sair do lugar, né? Dar o primeiro passo, acho que é o mais difícil. Isso eu já posso falar para você aqui agora, com toda a certeza do mundo eu já posso falar para você. O primeiro passo é o mais difícil. Depois parece que tudo já fica assim um pouco mais tranquilo, menos pesado, sabe? E é só o comecinho. Depois a dor de barriga passa, que nem eu falei que no começo eu tava ali frio na barriga, morrendo de dor de barriga, já avisei que eu ia ter que sair correndo, depois passa, já passou, ó. Quantos minutos temos aqui, ó? Ó, 15 minutos tagarelando e já passou a dor de barriga. Então, não é fácil, mas sinta-se então encorajado, encorajada a dar o seu primeiro passo, a sair do lugar. Deixe nos comentários então aquilo que você pode compartilhar do seu processo, do que você está passando agora. E o que mais que eu posso falar? Que o importante é que você se cuide, que você
se olhe, se respeite, se ame, se conheça. E você saiba a sua identidade, né? Quando você sabe a sua identidade, você sabe de onde você veio, você sabe para onde você vai, você sabe o que você tem que fazer, você sabe a quem você tem que agradar. Como eu falei também para vocês ali naquele texto em que eu coloquei na descrição do primeiro post, você já vai cortar de novo, Mateus, pode ficar a postos aí. A gente acaba, o parâmetro, né, que eu comentei com vocês, que a reclamação ela é um parâmetro que nos diz que nós estamos sem a autorresponsabilidade, né? E quando a gente esse mocinho me desconcentrou aqui. Então, assim, voltando a falar do parâmetro da reclamação e desse contexto todo, chega então de ficar colocando culpa nas pessoas, culpa na sociedade, culpa de um, culpa do outro, culpa do momento, ou ficar com questionamentos dentro da sua cabeça do tipo assim, ai, por que pra mim nada dá certo? Ai, por que pro outro sempre é mais fácil? Pra mim é tudo mais difícil. Que fique claro, né? Para você que todos somos filhos amados de Deus, filhos desejados pelo Pai, e que a única razão disso tudo, desses acontecimentos estarem passando por você nesse momento, de você ter esses questionamentos, a única razão para isso tudo, na verdade, é fazer com que você seja então mais parecido com o Mestre, mais parecido com Jesus, né? Essa é a única razão para tudo isso, né? Então, acho que fechamos por aí, falamos então sobre a autorresponsabilidade. Me diga se ficou claro, se ficou muito bagunçado, e compartilhe qual o momento de vida que você está passando agora. E nos falamos na semana que vem, então, ok? Mateus, vai cortar? Então vai lá, tem que colocar aqui. Ai, Scooby, socorro! Cadê o negócio? Espera aí, filho. Espera que eu vou colocar ela de novo. Não, não! Já vou fazer pote. Espera, nem coloquei aqui, cara. Ai, Jesus do céu.